Salve, meus queridos irmãos, muito bem-vindos a mais um domingo. Estamos aqui hoje, Robson, Reinaldo, num solzinho bacana ali, pegando uma vitamina e uma vitamina parcial, e eu aqui, sobre o efeito das minhas luzes, mas também pegando uma radiaçãozinha boa, bonita. Mas chegamos a mais um domingo que a gente se destina às preces, às orações. E como estamos estudando o capítulo 28 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que são coletâneas de preces que Kardec deixa para nós termos modelos, termos exemplos, mas também serve muito mais para que a gente possa também compreender as inúmeras áreas das quais nós precisamos trabalhar e pensar sobre o nosso processo de regeneração, nosso processo de evangelização. E desejamos, sim, que esse dia seja incrível. Obrigado por você estar aqui. Convido o Robson a fazer uma prece de abertura e aí depois a gente já vai para o prefácio e para a prece. Até mais, meus queridinhos. Vamos então nos concentrando para essa conexão com Deus. Senhor Jesus e queridos mentores do portal, mentores individuais de cada um de nós, que nesse instante em que as nossas mentes evocam a sua presença e que se inspiram em teus exemplos, possamos nós conectarmos os nossos pensamentos e sentimentos com o alto, estudando sobre as preces de auxílio aos nossos irmãos que já estão em outro plano. Lembremos-nos que nós também lá estaremos um dia e que a nossa aplicação na nossa tarefa aqui será determinante para a nossa condição futura. Auxilia-nos sempre a manter a perseverança, a esperança e a fé em nossas ações e em no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. Obrigado, Senhor, pela luz que aqui se faz presente. Visita a casa de cada um que está aqui conectado e que conosco estuda. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Bom, então, pessoal, um bom domingo a todos. Tomando aqui, como o Jordelei falou, a vitamina D e a vitamina E também, de espiritual. Né? E nós estamos aqui lendo, só para lembrar, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na parte de preces, nós estamos no item 73, que trata de uma prece para espíritos em arrependimento. Então, eu vou ler o prefácio, que ele é bem curtinho, e logo em seguida a prece, e aí nós fazemos comentários. Lembrando que se eu parar por algum momento, é porque a prece, ela pede para se referir a uma pessoa ou a um espírito específico a quem você gostaria de direcionar a prece. Então, o Kardec nos deixa o seguinte de prefácio. Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os que estão em sofrimento e arrependimento, pedindo preces. Podem ter sido maus, mas já não são, desde o momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Alguns, até mesmo, já começam a gozar de uma felicidade relativa. E para esses espíritos, ele sugere a seguinte prece. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Eis aqui um espírito que se comprometeu com o mal, mas que reconhece os seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, Senhor, recebê-lo como um filho pródigo e dar-lhe o vosso perdão. Bons espíritos, se ele desprezou as vossas vozes, agora deseja ouvi-las. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, para que persista no desejo de se purificar a fim de atingi-la.
sustentai-o nas suas boas resoluções e dai-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. E a ti, espírito de nossas felicitações pela tua modificação e nossos agradecimentos aos bons espíritos que te ajudaram. Se antes te comprazias no mal, era porque não sabias como é doce e bom fazer o bem, e porque te julgavas demasiado baixo para o conseguir. Mas desde o instante em que puseste o pé no bom caminho, uma luz se fez para ti. Começaste a gozar, então, de uma felicidade desconhecida, e a esperança brilhou no teu coração. É que Deus sempre escuta a prece do pecador em arrependimento, jamais repelindo os que o procuram. Para voltar completamente à graça do Senhor, aplica-te, de agora em diante, não só a evitar o mal, mas em fazer o bem, e, sobretudo, em reparar o mal que fizeste. Então terás satisfeito a justiça de Deus, pois cada boa ação apagará uma de tuas faltas passadas. O primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, mais o caminho te parecerá fácil e agradável. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os bons espíritos, entre os espíritos bem-aventurados. Que assim seja. Que assim seja. Acho que eu vou começar a falar a linguagem do Kardec, ela é bastante formal, e isso dá a impressão de que ele é duro, mas não é bem assim, né? Às vezes é muito mais a nossa maneira de escutar e interpretar o que ele diz, que já conecta, né, com essa sensação de culpa, de castigo, de pecado. Então ele usa muito a palavra pecador, né, a palavra penitência, sofredores, arrependidos, aí fica esse contexto parecendo crime e castigo do Dostoiévski, né? Mas acho que ele tem uma coisa que é muito mais uma semente de esperança, que tem a ver com esse resgate que a gente precisa fazer, né? Ele não é dependente do outro, e às vezes a gente imagina que é dependente do outro. Então, quando a gente busca perdão, né, e eu estou estudando muito sobre perdão agora, porque teve um seminário recente sobre perdão, e que a gente entende assim, eu tenho que perdoar e eu também quero ser perdoado. E essa metade do eu quero ser perdoado parece que depende do outro, né? Só que o outro pode, às vezes, continuar séculos endurecido, né, e não me perdoar tão cedo. E aí, essa é uma questão que às vezes é muito difícil, porque às vezes para a gente imaginar uma redenção, a gente imagina a pessoa que foi ofendida nos perdoando e estendendo os braços para a gente, né? E às vezes a gente não entende isso sobre o arrependimento e a regeneração não depender dessa renovação do laço, né? Isso depende só da nossa renovação interna. Então aqui o Kardec ele diz, o espírito arrependido ele já não é mau, ele já tem uma mudança de vibração, que por mais que ele tenha errado e às vezes esse erro ainda não foi reparado, ele já está numa vibração diferente. Ele ainda não reparou, mas ele já merece o auxílio de uma forma diferente daquele que não se arrependeu, daquele que ainda está conectado com a energia da rebeldia, da revolta, né? Não, eu estou certo mesmo, eu tinha que vingar mesmo, eu tinha que fazer o que eu fiz mesmo. Que é uma energia muito diferente, né? Então, essa questão do arrependimento também ela é muito confundida com a questão da culpa que a gente fica cultivando. A gente arrepender é uma coisa, a gente arrastar a culpa como se fosse uma corrente, né, pesada, que, ai meu Deus, como eu vou fazer para me livrar disso, é muito diferente. Então, essas pequenas diferenças, né, que às vezes parece que é só a palavra que é sinônima, mas não é bem assim. Por quê? Porque a vibração que é ligada a cada uma dessas situações é muito diferente, né? Reinaldo? Eu estava lembrando aqui justamente do trecho do Evangelho no Lar, né, que eu fiz ontem, que eu faço todas as
às noites de quarta-feira, né? Nós gravamos esses vídeos aqui às quintas, embora eles vão ao ar no domingo. E nós estávamos estudando ontem justamente uma passagem do Espírito da Verdade, né? Quando ele fala do advento do Espírito da Verdade, que é aquela falange que, em nome de Cristo, vem relembrar alguns ensinamentos e o propósito do Evangelho. E ele fala justamente sobre o devotamento e a abnegação, que são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento, né? Quando a gente fala de devotamento ao trabalho e a abnegação, a resignação, a aceitar a condição, ela é a sequência que vem a partir do arrependimento, né? Quer dizer, quando nós estudamos livros, por exemplo, que falam de ataques a casas espíritas, muitas vezes são conduzidos por espíritos que ainda permanecem naquela vibração ruim e não querem que aqueles que já se arrependeram e estão trabalhando para a sua recuperação cresçam na luz. Agora, nós não sabemos o que esse espírito que se arrependeu também fez para aquele outro espírito que ainda está numa vibração negativa. Então, por isso que o Evangelho fala muito da abnegação, da caridade, da resignação, do devotamento ao trabalho, porque uma coisa é se arrepender, e a outra coisa é trabalhar para que esses erros do passado sejam recuperados, e que muitas vezes não se dão só em uma encarnação, mas podem se dar em dezenas de encarnações. Então, cada vez fica mais claro para mim, essa prece de Kardec deixa isso também mais evidente, é que é necessário prece, é necessário o apoio de Deus e é necessário a energia de luz para que aquele espírito que se arrependeu agora se encha de coragem, se encha de resignação, se encha de disciplina para que ele possa trilhar um longo caminho de recuperação da falta desses erros. E isso exige abnegação, isso exige resignação. Então, achei muito bonito essa prece aqui pelos espíritos em arrependimento e já conectei com outros ensinamentos ali que a gente tem no Evangelho. Boa, Reinaldo. Boa, Robson. Vocês já pontuaram muitos pontos assim bacanas. E a gente sabe que o arrependimento, ele é, sim, o caminho que nos leva a novos patamares, né? Sem o arrependimento, a gente não começa a dar os primeiros passos. Porque enquanto eu não perceber uma ação minha que é negativa, né, para outro, porque às vezes é positiva para mim, né, diante dos meus interesses está tudo certo, mas torna-se negativa para os outros, enquanto eu não me cercar deste conhecimento e dessas percepções, eu não mudo. Então, o arrependimento é o primeiro passo e um dos passos mais importantes para começar isso. E a gente vê exatamente aqui, né? Se outrora te comprazis em fazer o mal, é que não compreendeis quão doce é o prazer de fazer o bem. Além disso, devia sentir-se leviano demais para pretender alcançá-lo. Mas desde o instante que puseste o pé na estrada do bem, surgiu uma nova luz para ti. Esse pequeno trecho aqui, ele ressalta muito bem aquilo que os mentores vivem nos falando nas lives. Porque, veja, esse exemplo aqui dado de prece é de um espírito que fazia o mal. Mas muitas vezes, e isso agora, o melhor é não pensar nos outros, é olhar para nós mesmos, né? Como que tu citou o Evangelho, é mais fácil ver um cisco no olho de alguém do que uma trave no nosso olho, né? E então, às vezes a gente se sente tão culpado por fazer algumas coisas que a gente desiste de rezar, a gente desiste de procurar Deus porque tem vergonha. Eu não sou merecedor disso, olha tudo que eu fiz, eu não sou merecedor. E se colocar nessa situação de não merecedor é permanecer
na maldade, porque é não fazer o bem. Né? Não ativa, mas é não fazer o bem. Mas no momento em que ele vai lá e se coloca numa prece, então vem a luz do arrependimento junto da ação, né? Arrepende-se e ação. Isso gera essa luz que na hora a espiritualidade está ali para acolher. Com isso, redime os problemas, os causados? Não, não. Mas começa uma nova senda de caminhadas onde há inúmeras possibilidades de luz, de amparo, de socorro e de mudanças profundas, que é o que todos nós aqui queremos ser. Diria, talvez, que deveríamos todos os dias fazer pelos espíritos arrependidos para nós mesmos. E lá no nomezinho, botar aqui, deixa eu ver onde está a reticências. Espírito de Jordelei dos Santos, nós te felicitamos pela... Né? Acho que teria que ser mais ou menos por aí. E porque eu me identifico muito com isso, com a lei do arrependimento, com a lei da transformação. Porque se, enquanto a gente achar que está tudo bem, do que vai adiantar eu escutar que eu preciso mudar, se eu acho que está bom? E veja que muitas vezes a gente vê isso dentro de religiosos. Eles falam, eles praticam, eles comentam, eles estudam, eles abordam, mas não praticam. Assim foi nós, em 2000 anos de existências últimas, assim fomos nós. A gente sempre conviveu com a mensagem do Cristo, mas nem tudo a gente botou em prática. E aí começa a vir o arrependimento e começa a vir a ação de transformação, que é nesse ponto que a gente está incluído aqui, nesse instante. Então, eu admiro muito esse caminho da transformação, o caminho do resgate. E para resgatar, nós precisamos compreender que todo mundo tem direito ao arrependimento. E perfeito o que você colocou, Jordelei. E entra a questão do auto-perdão aqui também, que foi o que o Robson pegou lá no início, né? Que é, muitas vezes, e aí eu vou falar por mim, às vezes eu faço determinada coisa que depois eu me arrependo, eu entro quase que numa fase de luto, assim, de tristeza por ter feito aquilo, né? Por um impulso, por alguma explosão emocional, enfim. Depois a gente acaba se arrependendo e ficando em luto ali também, né? Mas entender que nós também somos espíritos em evolução e que temos que nos perdoar por aquilo e, principalmente, como você falou, tentar agir, né? Ultrapassar a barreira do orgulho ali, ser humilde e agir pedindo perdão e trabalhando para que aquela situação se reverta, né? E tentar não fazer mais. Essa é a teoria, talvez, que o Evangelho nos ensina, que nem sempre é tão fácil de praticar, mas estamos no caminho. Eu às vezes eu tenho vergonha de rezar mesmo, porque faz M que faz, né? O cara faz M. E aí o cara vai ali, depois eu tenho vergonha de rezar, né? De, e agora vou ter que estar de frente a frente com os caras. Quer falar alguma coisa a mais, meu querido Robson? Não, acho que o vídeo está de bom tamanho. Maravilha. Obrigado, meus queridos irmãos, né? Com muita alegria a gente encerra mais este momento de discussão e desejamos, em nome de todo o Portal Paz, muita luz, muita paz, muito amor, e que o domingo de você seja repleto de esperança, repleto de luz, repleto de tudo. Paz e luz, fiquem com Deus e bom domingo.